Então, a ideia é resolver essa questão do Enem deste ano, de 2020, na verdade. O Enem 2020 é a questão 136 do segundo dia, caderno amarelo. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens. Em real. O que é esse em real? É a unidade que ele está usando para a receita, custo e lucro. Reais, em função da quantidade de itens produzidos. Ele traçou a receita em função da quantidade e traçou o custo em função da quantidade. Ele informa, né? O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O que isso quer dizer? Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro ponto do gráfico. Se a empresa produz 5 unidades, né, 5U, 5 unidades. O que a gente pode ver do gráfico? A receita é 5 e o custo também é 5. R$ 5. Para produzir essas 5 unidades, a empresa gasta R$ 5. Ao vender essas 5 unidades, a empresa recebe R$ 5. Logo, o lucro, neste caso, vai ser zero. Pelo menos do que a gente pode ver do gráfico. Então, está colocando no eixo vertical os valores monetários, que pode ser receita ou custo. Eu não sei se está claro, né? A curva mais escura é a curva da receita, a curva mais clara é a curva do custo. Aqui no ponto que eu escolhi, ficou mais fácil, por quê? Porque as duas se cruzam nesse ponto. Então, isso aqui são as informações disponíveis. O administrador coletou dados, montou esse gráfico. Agora vem a pergunta do problema. O gráfico que representa o lucro dessa empresa, veja bem, é outro gráfico. Aqui é o gráfico da receita e o gráfico do custo. Agora ele começa a falar de um outro gráfico, o gráfico que representa o lucro. E em função da quantidade de itens produzidos, aí ele vai dar as alternativas. Qual é a ideia? A partir dessas informações de receita e custo, identificar qual que seria o gráfico do lucro, que é a diferença entre as duas. Receita menos custo. Então vamos começar aqui com os três primeiros. Aqui está a alternativa A, alternativa B, alternativa C. E a gente tem que saber qual que é a certa, qual que é a que representa o lucro da empresa. Então, para poder ter uma ideia do que a gente tem que olhar, a gente volta para o dado inicial, volta para o gráfico que foi informado. Vamos começar aqui, ó. Quando x igual a 5, quando a quantidade é 5, a receita e o custo são os mesmos. Correto? O lucro é zero, a gente acabou de calcular isso. Vamos ver nesses três gráficos. O primeiro ponto é zero, tá ok? Tá, o zero está aqui, né? O segundo ponto também é zero. O segundo gráfico também começa no zero. E o terceiro também começa no zero. Então, olhando só para o primeiro ponto do gráfico, não dá para distinguir, não dá para excluir nenhum dos três. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros dois. Aí tem um trecho inicial em que o custo sobe mais rápido do que a receita. Ou seja, nesse trecho aqui, o lucro é menor que zero. Por quê? Porque o custo é maior que a receita. Vamos pegar, por exemplo, quando vende-se 10 unidades. Quando se vende 10 unidades, o custo está aqui em cima, 45. A receita está aqui bem mais para baixo, 25. Então, o lucro é quanto? É 25 menos 45 menos 20. É prejuízo, na verdade. Lucro negativo é coisa de matemático. Na prática, o que isso representa? Prejuízo. Então, e esse trecho de prejuízo é toda essa parte em que a curva mais clara está para cima da curva mais escura. Eu não preciso fazer a conta em cada ponto. Eu sei que, como a curva mais clara, a curva do custo está para cima da curva da receita, o lucro vai ser negativo. Então, que conclusão que a gente chegou? A gente chegou entre 5 e 15, o lucro tem que ser negativo. Então, vamos ver nessa primeira aqui. O 5 está aqui, o 15 está aqui. Legal, é isso mesmo. O lucro aqui está para baixo do zero, tá vendo? Aqui, a curva está aqui para baixo. Então, tá ok, tá?
E no 15 dá 0. Vamos ver o item B. Entre os 5 e 15, o lucro está para cima. Então já dá para excluir essa alternativa, não precisa nem olhar o resto. E vamos ver aqui, mesma coisa, entre os 5 e 15, o lucro está para cima do 0. Posso excluir essa alternativa. Com essa análise inicial, a gente já deu para excluir a alternativa B e C. Vamos ver se a alternativa A corresponde à parte final do gráfico. Quando x igual a 15, quando a quantidade é 15, o lucro é 0. Tá ok. E aí, a partir daí, o que acontece? A receita fica continuamente acima do custo. Nessa parte aqui, o lucro é maior que 0, porque a receita é maior que o custo. Vamos pegar, por exemplo, a produção e venda de 25 unidades. Então, eu vou considerar aqui. Quando a quantidade é 25, o custo caiu para 10 e a receita subiu para 50. Então, o lucro, 50 menos 10, foi de 40. Tá? Um lucro positivo. Para responder essa pergunta, não precisava fazer essas contas. Eu só fiz as contas para mostrar que essas minhas inferências faziam sentido. Tudo indica que aqui está ok. O gráfico A é a resposta certa. Vamos ver, só para desencargo de consciência, se dá para excluir as alternativas D e E. Então, está aqui aquele gráfico inicial, né? E vamos ver a alternativa D. O 0 está aqui. Pronto, está errado. Na parte inicial, olha só. A parte inicial da curva do lucro é positiva, quando devia ser negativa. Então, aqui já dá para excluir, não precisa nem olhar o resto. E a mesma coisa aqui. Todo o gráfico do 0 está aqui. Todo o gráfico do lucro aqui está positivo. Quando, na verdade, na parte inicial tinha que ser negativo. Porque entre 5 e 15 unidades, a empresa gasta mais do que recebe. Questão 136, alternativa A. Vamos ver agora a questão 137. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante a sua descida para posicioná-lo, convenientemente, no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justa posição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como mostra a figura. Está aqui, né? Um cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4 cubos. E aqui embaixo não tem nada. Quando eu jogava alguma coisa no computador, tinha algo desse tipo, mas era bidimensional, não tridimensional. O jogo que eu jogava era o Tetris. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esses sólidos em 3 planos quadriculados perpendiculares entre si durante sua descida. Assim, falando, para quem não conhece falando, isso aí parece mais esquisito, meio esquisito. Mas olhando as alternativas, que vai estar no slide seguinte, fica claro o que quer dizer. Por enquanto está apresentando a situação. Tem esse joguinho, a peça vai descendo e você pode movê-la para se encaixar no que está lá embaixo. E para ajudar a referência, né, porque a nossa visualização tridimensional é menos performática, digamos assim, do que no plano, né? Então, o joguinho oferece projeções ortogonais dessa figura. A gente vai ver o que é isso assim que mostrar as alternativas. Aí vem a pergunta. A figura que apresenta uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais, sobre os 3 planos citados durante sua descida, ele está dizendo que o que ele está pedindo é uma representação possível desse sólido. Então, a gente vai ter que excluir as impossíveis. Vamos ver as alternativas. Então, aí, acho que agora dá para ver o que ele estava dizendo de projeções ortogonais. O sólido está aqui. E aí, é como se você tivesse 3 lâmpadas. Tem uma primeira lâmpada que projeta a sombra desse sólido nessa grade aqui. Uma outra lâmpada que projeta a sombra desse sólido nessa outra grade. E uma outra lâmpada lá em cima que projeta a sombra desse sólido no chão. Com essas 3 sombras, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Agora, vamos ver se está certo, se faz sentido. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Vamos pegar essa alternativa A. Será que essa posição, isso aqui é possível? Vamos ver. No chão, o que a gente tem? A gente tem a sombra em L, faz sentido, né?
E a base, esse lado desse L está aqui, ao longo dessa linha, que eu estou pintando em vermelho. Vamos olhar para a sombra na parede. Na sombra na parede, essa mesma lado da L está aqui, olha, tá vendo? Não podia ser, tinha que estar os dois alinhados, tá? Vocês me desculpem, eu tenho problemas em desenhar aqui, vamos tentar refazer. Então, a sombra tinha que estar aqui, para fazer sentido, né? Aqui tinha que estar pintado, aqui tinha que estar pintado, sombreado, e essa parte aqui tinha que estar vazia. Tá certo? Então, essa representação não é possível, não confere. A sombra aqui da mesma coisa aqui. A sombra dessa última parede aqui não bate, porque esse aqui é o lado superior da peça. Tinha que estar alinhado com o lado superior da outra sombra, e a outra sombra está mais alta. Então, essa aqui está errada. Tá? Então, perceberam a lógica? Eu quero ver se as três sombras estão representando a mesma posição. Batendo os olhos na B, a gente vê que tem o mesmo problema da A em relação a esta e esta. Essa representa o sólido numa posição, essa representa o sólido noutra posição. Se fosse a mesma posição, tinha que estar alinhado. Agora, essa terceira sombra está ok. Ela está na mesma altura que a sombra da outra parede. Então, essa terceira está ok. Aqui não bate nada com nada. Tá? Aqui, esta bate com esta. Mas essa não bate com essa. Vamos ver o item C. Aqui, olha só. Olhando daqui para a parede, para essa parede aqui. Qual que tem que ser? Está alinhado. Né? Aqui o problema é que apareceu na A e na B, não aparece. Está alinhado. A parte superior está aqui. Perfeito. Mas a parte inferior está no lugar errado. Ela tinha que estar aqui. Essa tinha que ser a parte sombreada. O que está sombreado devia estar branco. Tá certo? Então, isso aqui também está errado. Vamos ver a alternativa D. Olhando a sombra de baixo. É o mesmo problema da anterior. Né? Olhando agora aqui de cima. Então, o que acontece? O que tinha que estar sombreado? Tinha que estar sombreado isso aqui e isso aqui. Essa aqui tinha que estar em branco. Essa parte mais comprida aqui está desse lado aqui da figura. Então, essa aqui também está errada. Agora, só nos resta E. Por exclusão, a gente pode dizer que é a alternativa E, mas vamos ver se é isso mesmo. Primeiro, a questão dos alinhamentos que fez a gente descartar a A e a B. Aqui está alinhado com aqui. Ok, mesma coisa aqui com aqui. As alturas estão alinhadas. Aqui também, a base também. E essas duas também estão alinhadas aqui. Tá? Então, a questão do alinhamento está ok. Agora, vamos ver se o que tem que estar pintado está pintado no lugar certo. Olhando aqui, a partir daqui, né? Olhando para essa parede, a gente tem a parte superior toda pintada, ok. A gente tem a parte de baixo do lado esquerdo pintado, ok. Olhando para o chão, a partir de cima, o que a gente tem? A gente tem essa parte aqui pintada, daqui, e tem essa parte também pintada aqui. E, finalmente, olhando aqui, desse lado, do lado esquerdo, o que a gente tem? Também bate. A base está pintada toda, a parte de cima só o quadrado esquerdo. Então, é a alternativa E, resposta da questão 137. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1. Está aqui a figura 1. E é composto por uma base, essa parte mais clara, né? Em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira. Então a base é de madeira. Sobre as quais estão fixadas 3 hastes verticais. Está aqui. E que sustenta uma esfera de 30 centímetros que está aqui. Centralizado sobre a base de madeira.
O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída a sua base. Ou seja, do chão aqui, eu não sei, eu vou ver se eu consigo representar, até o topo aqui da esfera, tem 100 centímetros, 1 metro de altura. Vamos fazer uma miniatura. Essa miniatura deve ser instalada no interior de uma caixa de vidro. Está aqui a caixa de vidro. A caixa de vidro também tem uma forma de um paralelepípedo reto retângulo, né? Ou seja, tem 6 faces, cada uma das faces é um retângulo. 6 faces ortogonais. As dimensões estão indicadas na figura. Então, a largura é 8, o comprimento é 10. Falta a altura, com ponto de interrogação. Eles informam que as bases são tais que... Então, aqui está a caixa de vidro, onde vai estar colocada a miniatura. E aí vai estar o troféu em algum lugar aqui dentro. Atenção, a caixa é retangular, o troféu é quadrado, né? O que ele está dizendo? Ó, daqui para cá tem que ter no mínimo 1 centímetro, daqui para cá tem que ter no mínimo 1 centímetro, daqui para cá 1 centímetro e daqui para cá 1 centímetro. Dentro dessa caixa de vidro, o troféu pode ser colocado em qualquer posição, mas a especificação é que ele fique a pelo menos, né, 1 centímetro de qualquer uma das paredes. Isso eu estou olhando o chão da caixa, né? Além disso, olhando de perfil, né? O que tem que acontecer? Tá aqui a tampa da caixa, tá aqui o chão da caixa, aqui está a base, vamos ver se eu consigo desenhar. Aqui estão as hastes e aqui está a esfera. O que eles estão dizendo? Que esse espaço aqui tem que ser no mínimo de 2 centímetros. Não, exatos, tem que ser exatos 2 centímetros. E aí ele fala, nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. Aí vem a pergunta, a medida da altura, o ponto de interrogação, em centímetros, deve ser igual a quanto? Então, o que está acontecendo? A gente tem o objeto original e vai ser feita uma miniatura desse objeto. Então, todas as dimensões dele vão ser reduzidas. A base não vai ser mais 50 por 50, a altura não vai ser mais 100. E tem que ser reduzidas de maneira a caber na caixa de vidro do jeito que eles estão dizendo. Tem que ser o maior possível, ficando a 1 centímetro de cada parede, pelo menos, e exatamente 2 centímetros abaixo da tampa. Então, como é que a gente trabalha com isso? Ó, o que a gente tem certeza é aquilo que acontece na base. A gente conhece o tamanho da base original, a gente sabe as dimensões da caixa de vidro. Então, com isso, a gente consegue ver qual vai ter que ser a redução a ser feita. Eu vou olhar para a caixa de vidro de cima. Então, o que a gente tem? Tem alguma coisa retangular, mede 8 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. Isso aqui é a caixa de vidro, com linha preta. Aqui vai ficar a base da miniatura. O que a gente sabe? Que, no mínimo, aqui tem que ter 1 centímetro. E aqui tem que também ter 1 centímetro. Então, a miniatura tem que ter quanto de largura? Vai ter que ter 6 centímetros. Então, a base do monumento vai ter que ser 6 por 6. Então, olha o que está acontecendo. O lado original era 50. Vai ser reduzido para 6 centímetros. Tem que ter uma redução para caber nessa caixinha. Isso na base. Isso a gente chegou a essa conclusão na base.
Em relação à altura, a gente quer saber a altura da caixa, então a gente precisa saber a altura da miniatura. O que a gente sabe sobre a altura do monumento? A gente sabe que é 100 centímetros. Então, quanto tem que ser a altura do monumento? A gente pode fazer por regra de 3, mas olha só. Olha só, a largura do monumento é de 50 centímetros. A altura é o dobro, 100 centímetros. Então, se a largura do monumento, da miniatura, vai ser 6, quanto tem que ser a altura da miniatura? Vai ter que ser o dobro de 6. 2 vezes 6. 12 centímetros. Tá certo? Para manter a proporção. Se eu fizer um monumento mais baixo, ele vai ficar atarracado. Se eu fizer um monumento mais alto do que 12 centímetros, ele vai ficar muito comprido. Você vai ver que a forma é diferente, não vai bater. Para você preservar a forma, você tem que reduzir tudo na mesma proporção. Se 50 for reduzido para 6, 100, que é o dobro de 50, tem que ser reduzido para o dobro de 6, 12. Então a gente já sabe que a altura da miniatura é 12. A distância da tampa, a folga, tem que ficar exatamente 2 centímetros abaixo. 2. Então a altura da caixa vai ser quanto? 14 centímetros. Tá certo? Seria a alternativa B. Tá legal? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, me escrevam, coloquem as dúvidas aqui no canal mesmo, comentem, tá? E mais tarde a gente se vê.